Né, para a gente manter o horário, respeito os colegas que já estão aqui assistindo. Então, nós estamos hoje aqui no segunda live. O pessoal que assistiu a semana passada, os autores tiveram a oportunidade de apresentar 4 diretrizes que vão ser discutidas no CONAF, lembrando que essas diretrizes norteiam as ações do sindicato, então é importante o momento de discussão que vai ser dado nesses debates que vão ocorrer durante o CONAF. Eu gostaria aqui, então, de dar boas-vindas àqueles que já estão nos assistindo, os autores que daqui a pouco vão estar falando sobre suas diretrizes, e o Serguei vai estar coordenando, como coordenador da subcomissão temática do CONAF, o Serguei vai estar coordenando também essa live, essa nossa segunda live. Lembrando que nós temos 6 lives programadas, a primeira já ocorreu, essa é a segunda, ocorrerão mais 4 lives ainda, nas quintas-feiras, sempre às 10 horas da manhã. Chamamos os colegas a participarem e, principalmente, a debaterem essas propostas para que no CONAF toda a discussão lá seja bastante enriquecida e, previamente, todos estejam já com conhecimento daquilo que está sendo discutido e que poderá ser deliberado e aprovado ou não, né, naturalmente. Então, na verdade, é o seguinte: estejam atentos, ela está sendo gravada, poderá ser assistida depois também. As delegacias sindicais poderão fazer novos debates utilizando as gravações, se assim for necessário. Então, vamos ter uma boa live. Lembrar para o pessoal ficar dentro do prazo de apresentação dos 10 minutos, as perguntas no chat, o Serguei vai estar na coordenação. Serguei, então, passo para você, e vamos estar aqui acompanhando também. Obrigado, Ricardo. Bom dia, colegas. Bom dia a todos que estão aqui presentes, né, nesse momento, nessa oportunidade. Essa é a segunda live que a gente realiza para poder estar dando a oportunidade para os colegas apresentarem, né, antecipadamente suas propostas de diretrizes e, com isso, né, permitir que o debate que deve ocorrer em cada delegacia, entre os delegados eleitos, aquele debate pré-CONAFA, para que ele possa ocorrer com mais subsídio, com mais informação para todo mundo. Então, hoje nós vamos ter 5 propostas sendo apresentadas, e a temática dessas propostas é a segurança operacional e infraestrutura do trabalho. Cada apresentação terá 10 minutos de duração, depois nós vamos ler as perguntas que estão no chat, um prazo ali também de 10 minutos, para que cada autor possa estar respondendo, né, e complementando as informações que eles tiverem apresentado. Essas lives ficaram gravadas e, posteriormente, na eventualidade de alguém não conseguir assistir, poder acessar pelo YouTube, mas é muito interessante esse momento porque a gente está viabilizando também a resposta às perguntas, né? Isso, quem assistir posteriormente no YouTube não vai ter oportunidade, essa mesma oportunidade franqueada. Mas vamos lá, vamos começar então. Bom dia, colegas. Vou chamar aqui para começar, para fazer a primeira apresentação, nosso colega Ricardo Figueiredo Carvalho Leite, mais conhecido como Ricardo Leite. Vou pedir que ele levante a mão aí para que o Admar possa localizá-lo, né, e abrir a palavra para ele. A tese dele trata da regulamentação da atividade física durante a jornada de trabalho. E, para quem não conhece, o nosso colega Ricardo é agrônomo, é AFA desde 2007, né, sendo que já tem hoje quase 15 anos no Vigiagro, no Porto de Rio Grande. Atualmente ele está no CISV do Rio Grande do Sul. É representante da seção sindical por 2 mandatos, é secretário-geral da ADS Rio Grande do Sul e participou de 3 CONAFAs como delegado eleito. Bom, Ricardo, a palavra é sua, você poder fazer a sua apresentação. São 10 minutos aí. Obrigado, viu, Ricardo, por ter comparecido e dar essa oportunidade para os colegas.
Bom dia, Serguei. Bom dia a todos os colegas presentes aqui na live. Estamos escutando bem, né? Tá só para começar. Sim, então, deixa eu ver aqui vamos ver se eu consigo compartilhar aqui a apresentação. Compartilhar a tela aqui. Ela não está no modo apresentação, a tela agora sim. Agora sim? Tá. Bueno, então, bom dia a todos, Serguei já fez a apresentação aí, né? Acredito que nem vou gastar os 10 minutos aí, a proposta de diretriz que eu encaminhei, ela é relativamente simples, né? E é a gestão do ANFA junto ao MAPA pela regulamentação da prática da atividade física durante a jornada de trabalho. Isso foi baseado já notando o que existe em outras carreiras, né? Principalmente, se não me engano, desde 2010, uma iniciativa dentro do Ministério da Justiça, então, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e outras carreiras institucionalizaram a atividade, né? A prática de atividade física durante a jornada de trabalho, né? Isso é regulamentado e praticado por esses colegas de outras carreiras aí, né? O objetivo da proposta é garantir, por meio de diretriz sindical, a atuação do ANFA, né, junto à administração do MAPRA, para a regulamentação e ampliação da carga horária semanal autorizada para atividades físicas durante o expediente, né? Considerando que a gente já possui uma portaria recente, né, da Secretaria Executiva, a portaria 567, 2023, com política de promoção à saúde e qualidade de vida no trabalho, e buscando valorização e incentivo aos AFAs, né? O que se considera, né, que o MAPA já possuindo inclusive um comitê permanente de qualidade de vida no trabalho, que isso possa ser bem regulamentado e estimulado, principalmente, aos colegas, né? Já que se trata tanto de, não só da questão de saúde física, mas a questão de saúde mental, né? O Ministério, a nossa Subsecretaria de Gestão de Pessoas tem tomado também algumas iniciativas aí de promoção à saúde mental, né, do servidor, e eu entendo que a questão da saúde física, ela afeta com certeza a nossa saúde mental, né, diminui alguns problemas aí, doenças funcionais, né, então teria um benefício bastante grande, né, é o entendimento, né, a gente desempenha diversas atividades aí que requerem também um bom condicionamento físico, né, coleta de amostras, fiscalizações, então nas diversas áreas aí a gente precisa estar com uma boa condição de saúde, não só física, como mental, como eu já falei. Então, essa é a ideia aí, que a gente possa estimular que isso não precise partir tanto do servidor, que seja já uma política das próprias gestão do MAPA, de incentivar os servidores a terem essa rotina, né? A proposta é que o ANFA sindical atue, então, junto ao Ministério, no sentido de pleitear que seja regulamentada a liberação para atividade física, né, durante a jornada de trabalho, de forma estruturada e institucionalizada para até 3 horas semanais, né, com possibilidade de fracionamento em sessões de 30 a 60 minutos. Então, aqui eu ilustro que as polícias, elas têm uma rotina de 5 horas semanais, 1 hora diária, né? Isso é com alguma flexibilidade, também tem que ser melhor estudado, né, para a gente ter algum tipo de analogia e verificado, mas tem que ser trabalhado junto à gestão. Então, a sugestão aqui seria, pelo menos, que se trabalhasse para ter no mínimo 3 horas semanais. A portaria hoje prevê até 2 no horário de serviço. A portaria 567 da Secretaria Executiva, ela coloca que, preferencialmente, né, os programas e projetos de atenção à saúde não interfiram na jornada de trabalho, mas sendo no horário, né, que o servidor pode usufruir de até 2 horas da carga semanal para participar de ação. Mas isso não está bem regrado ainda, depende muito de programas muito específicos em alguns serviços, em algumas áreas. Então, a ideia é que isso possa ser melhor institucionalizado, né, dentro do Ministério da Agricultura, e que parta de cima para baixo, não precisa o servidor estar
que o ANFA, né, que seja proposta a regulamentação interna, estabelecendo critérios, controle e acompanhamento das atividades, né, respeitando sempre razoabilidade, economicidade e interesse público. Que se apoia a criação de grupos também, né, outras ideias aqui que podem ser desenvolvidas, né, grupos de atividade física, né, com mais estímulo à ginástica laboral, né, diversos tipos de práticas que podem ser promovidas, né, e estabelecer, quando possível, parcerias também com entidades públicas, né, de saúde e educação física para apoiar tecnicamente a implementação, né. Então, o intuito principal é focado aí na saúde do servidor, no bom condicionamento do servidor, não só físico como mental, que eu acho que isso traz benefícios bastante grandes para o serviço, diminui, né, possíveis afastamentos aí por doenças funcionais, por outros problemas, e pode aumentar, também tenho certeza que a pessoa tendo essa possibilidade em alguns momentos da semana, na sua jornada de trabalho, poder ter um momento de cuidado da sua saúde, do seu corpo, está mais disposta também ter um aumento de rendimento, inclusive, no próprio trabalho. Tá? De forma resumida é isso, né? Espero, agora, fico no aguardo aí de alguns questionamentos, se houver. Só adianto, já que o que eu conheço, assim, por exemplo, de outras carreiras, inclusive a atividade física, ela é obrigatória, no caso da Polícia Federal. Os servidores, eles preenchem uma planilha, e a atividade física não é ir numa academia, ela pode ser uma caminhada, né, desde que seja justificada e controlada pelas chefias. Tá bom? Mas fico na guarda de perguntas, agradeço aí, deixo também aqui, ao final da apresentação, meu e-mail ali, se alguém quiser trocar alguma ideia, encaminhar alguma coisa, estou à disposição aí. Obrigado, pessoal, obrigado, Serguei. Nós que agradecemos, Ricardo. Vou pausar a apresentação aqui, né? Muito boa ideia. Acho que a gente tem que cuidar da qualidade de vida de todos nós, né? E a ginástica, a atividade física em determinados momentos do dia a dia nosso, ela é muito importante. Alongamento. Eu lembro que teve uma época em Brasília que a gente tinha isso. Tinha um grupo de educadores físicos que circulavam pelo prédio lá, estava no anexo, e a gente fazia ali 10, 15 minutos de alongamento com eles, isso no meio da manhã. E fazia uma diferença, porque tira aquele peso da carga ali do trabalho, dava aquela aliviada mental, descansa os olhos, que você tira o olho da tela, e promovia a integração também com os colegas. Era uma experiência muito positiva, me agradava muito. Serguei, desculpa interromper, mas complementando, né, acho que algo que eu não falei, que a gente sempre notou que a ginástica laboral, ela teve presente, mas a gente acompanha às vezes, né, pelos comunicados MAPA, no e-mail, mas atinge muitas vezes só a sede ou as superintendências e o pessoal. Então, a ideia é que atinja todo mundo, que todo mundo seja, todos os colegas do interior, né, aquele colega que às vezes está sozinho, também seja estimulado a praticar algum tipo de atividade, né, seja uma caminhada, enfim, que ele mantenha a saúde, né, algum estímulo à prática para que ele mantenha a saúde em dia, né, é isso aí. Excelente. Então, a ideia, né, é levar isso para todas as unidades ou para todos os locais onde tem um AFA trabalhando, né, de forma organizada, né, e não só iniciativas pontuais de determinadas localidades, é institucionalizar mesmo, né, a ação. Isso aí. Beleza, excelente ideia, viu, Ricardo? No momento aqui não apareceu nenhuma pergunta, lembrando aos colegas que os questionamentos, as perguntas podem ser colocadas lá no chat, né? Tem um espaço lá para deixar os comentários. Então, se alguém tiver alguma dúvida ao longo das próximas apresentações, ou dessa mesmo, pode estar colocando ali. Mas... Eu espero que seja um bom sinal, Serguei. Espero que seja um bom sinal que seja aprovado aí
no Congresso aí essa proposta, que eu acho que é em benefício de todos. Tem tem uma pergunta, Admar, não está aparecendo para mim aqui. Olha, pela minha pesquisa, Vanessa, bom dia, Vanessa. Pela minha pesquisa, eu tive até um pouco de dificuldade em encontrar referências. Existem diversas iniciativas no Congresso e no próprio governo, em outros governos, a tentativa de estimular a atividade física e institucionalizar a atividade física do servidor federal, né, do servidor público. Mas isso ficou sempre muito no campo das ideias e diversos órgãos não têm isso bem implementado. Eu sei que as carreiras aí que estavam atreladas ao Ministério da Justiça desde 2010 foram estimuladas e algumas ainda até hoje brigam para que dê mais amplitude a todos os servidores das carreiras. Mas o que é bem claro, assim, que eu tenho, localizei que tem as referências na própria proposta de diretriz, coloquei a Instrução Normativa 88, se não me engano, que é da Polícia Federal, e tem outra instrução normativa também, que é da Polícia Rodoviária Federal. Essas estão mais claras aí, como é que funciona, como é que é regrado isso. No caso da Polícia Federal, ainda é obrigatória a atividade física, eles preenchem um relatório das atividades que são feitas pelos servidores, né? Então tem todo um controle, mas realmente não tem um pouco de dificuldade, carece, a gente tem que correr atrás de mais exemplos aí que possam ter, ou outras carreiras que estejam brigando por isso também. Beleza, apareceu, agora apareceu. E tem um comentário ali já de um colega do Fujita, já dando o voto dele para você. Muito importante a tarefa. Um abraço, Fujita. A atividade. E é isso aí, colegas. Agora é discutir, né, a proposta de diretriz dentro dos grupos. Tem mais uma pergunta aqui do Cássio Sudat Vieira. Como seria a ideia do Ricardo quanto à implantação dessas atividades em CIF, já que estamos fora de sede administrativa do mapa e poucos servidores, atuando, usando todo o tempo disponível em atividade? Sabe que, um abraço para o Cássio aí também, colega aqui do Rio Grande do Sul, colabora muito conosco aqui também no sindicato. Uma das primeiras coisas que eu pensei foi justamente essa: o pessoal do CIF vai ter um pouco de dificuldade isso, mas aí a gente tem que estimular, o sindicato tem que brigar por isso, né, para que, enfim, sendo regulamentado e institucionalizado isso, vai ser um problema dos coordenadores, mais um problema dos coordenadores do CIPO aí, né, administrar. Vai ter que ter, vamos pensar, se a gente conseguisse regulamentar 3 horas semanais, eu acredito que isso possa aumentar o rendimento. A gente sabe bastante dessa dificuldade, né, do esgotamento que está o pessoal, né, da Inspeção Federal, mas acredito que isso possa trazer benefícios, embora eu ainda acho que para a nossa área não deveria ser obrigatório, né, mas é difícil colocar como obrigatório a atividade física, embora eu acho que seja importante, poderia talvez ser colocado, mas ela tem que ser bastante estimulada, e eu acho que todo servidor que tiver interesse em realizar atividade física, ele tem que ter o direito de fazer atividade física né, de cuidar da sua saúde ali. Então, seria nesse sentido, a demanda ocorre, o servidor quer aderir à atividade física institucional e o chefe teria que ter o dever e a obrigação de autorizar. É isso aí, Ricardo. Eu sei que são desafios, né, que isso vai trazer, mas a gente tem que levar para o lado também da importância, né, desse tempo. Lembrando aí, o colega que fez a pergunta é da área da inspeção, né, do CIF, e entre as várias unidades de frigorífico em que eu tive a oportunidade de ver os próprios funcionários das empresas, dos frigoríficos, fazendo ginástica laboral
alongamento, antes de iniciar um turno de trabalho. Então, eu sei que é um desafio, mas é isso, a gente tem que pensar a forma de fazer, a forma de adaptar, acho que a cada local. É isso aí, isso faz parte desse desafio que você está trazendo aqui para o sindicato, né? E para o mapa. Então... A ideia, Serguei, só, desculpa interromper de novo a ideia, pessoal, a ideia é que seja uma política permanente dentro do sindicato, né, que pode ser, que vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, né? Conseguir regulamentar isso dentro do Ministério da Agricultura e ir aperfeiçoando, né? Com certeza. Uhum. É isso aí. Ó, nós estamos esgotando o tempo aí da sua apresentação aí para perguntas, né? Hoje nós temos 5 propostas aqui. Então, eu queria te agradecer, Ricardo, pela apresentação, pela oportunidade aí de esclarecimento aos colegas, e gostaria que você desse uma última palavra aí antes da gente passar para o próximo apresentador. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade aí também, agradecer aos colegas presentes aí, que isso vá agora para discussão também nas delegacias, nos âmbitos dos estados aí. Creio que é uma proposta que só traz benefícios, né? Pode ter certamente tem alguns desafios, mas eu acho que vem em promoção aí a nós cuidarmos aí da nossa saúde física e mental para aumentar, inclusive, nosso rendimento no trabalho. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, Ricardo. Forte abraço aí. Abraço. Vamos lá. Para a segunda proposta, passando direto aqui para a colega Liliane de Almeida Cossatz, que vai apresentar a proposta dela de diretriz, que é o cumprimento integral da portaria SDA Mapa número 307 de 2021, composição das equipes. A nossa colega Liliane, ela tem um histórico na inspeção, de dezembro de 2020 a outubro de 2022, trabalhou no CIF 485, em Guaraçá, Paraná, com bovinos. De 2022, outubro de 22 a setembro de 24, no CIF 1880, em Paranavaí, Paraná, com aves. Setembro de 24 até hoje, está no 8º CIPOA, em Curitiba. E, além disso, trabalhou com fiscalizações periódicas em laticínios de 2021 a 2024. Liliane, eu peço que você levante a mão aí para o Admar poder liberar para você poder falar e fazer sua apresentação, então. Muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco, Liliane. Bom dia. Bom dia, tá me ouvindo certinho? Tá me ouvindo, sim. Oi, eu sou Liliane, eu tô um pouco resfriada, tá? Então vai ser talvez eu tussa aqui um pouquinho. Bem, eu fiz essa minha tese porque eu fui para o CIPOA e eu vi dificuldades na gestão de periódicos, de estabelecimentos periódicos. A gente tem os periódicos e os permanentes, né, que são de abate, e acaba que os colegas de abate é que fazem as fiscalizações desses periódicos e eles estão sobrecarregados. Então, por isso eu fiz essa minha tese. Posso compartilhar a tela? Conseguindo ver a minha tela? Tá aparecendo... Tá aparecendo a minha tela? Não está no modo apresentação. Agora sim, no modo apresentação. Perfeito. A Portaria 307 de 2021, ela trata da métrica dos servidores atuantes no serviço de inspeção, nos CIPOAs, no tipo A
nas centrais de certificação e também nos estabelecimentos de alimentação animal. E essa portaria, ela não é cumprida. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre ela. O objetivo da minha tese é demonstrar que essa portaria ela não está sendo cumprida desde a sua publicação em 2021. E demonstrar que quem faz as fiscalizações nos estabelecimentos periódicos, que seriam os estabelecimentos de leite, de mel, de ovos, pescado, carnes e também da alimentação animal, são principalmente os colegas do abate, né? E a portaria, então isso aqui, como eu já disse, a portaria ela define a métrica desse pessoal, né, dos CIFs permanentes e periódicos e desses outros setores. Então, o que acontece? A portaria, ela, em todo o seu texto, ela fala equipes. É muito claro isso quando a gente lê. Ela separa em equipes de abate, equipes de fiscalizações periódicas e equipes de alimentação animal. Isso é muito, muito claro nessa portaria. Só que a realidade não é essa. A realidade é que não existem equipes. A equipe é um AFA só, o que trabalha dentro do abatedouro, ele tem que cuidar de fiscalizações de leite, de mel, de ovos e da alimentação animal e acaba ficando sobrecarregado e também a gente tem uma perda da qualidade de trabalho, porque aquela pessoa muitas vezes não é capaz de saber tudo de todas as áreas, né? É uma coisa difícil, são muitas legislações, então leite é um mundo, carnes é outro mundo, e o frigorífico em si da pessoa é outro mundo, é outra realidade, então é difícil a gente saber tudo. E que eu coloquei uma tabela que está lá na minha tese, que são dos estabelecimentos, eu escrevi Paraná, mas na verdade não é Paraná, é o 8º CIPOA, porque o 8º CIPOA ele pega quase todo o Paraná, mas ainda temos o 9º CIPOA, que pega uma partezinha do Paraná. Então, esses dados, eles são somente do 8º CIPOA. Então, nós temos, no total, 704 estabelecimentos para um total de 90 AFAs, no 8º CIPOA. Como vocês podem observar, de alimentação animal são 439 estabelecimentos e AFAs exclusivas para fiscalização de alimentação animal são 6. 209 estabelecimentos de periódicos que entra leite, mel, ovos, pescado, carne. Tem um AFA exclusivo no 8º CIPOA. Então, o que acontece? Esses 73 AFAs lotados nos abatedouros, na inspeção permanente, são eles, principalmente, que realizam a fiscalização. E isso está sobrecarregando os colegas, isso causa uma perda de qualidade do nosso trabalho e eu acho muito importante a gente brigar. E é aquela velha questão da realização de concurso público, de precisar de mais AFAs, né, que a gente luta, mas é difícil, mas a gente tem aí uma portaria que não está sendo cumprida, justamente por esse problema de falta de AFAs. Então, como conclusão, a portaria é clara, ela divide em equipes, ela fala isso, equipes de periódicos, né, equipes de centrais de certificação, e elas devem ser especializadas, a gente precisa fazer um trabalho de excelência, né? A gente tem, por exemplo, VOECs para estabelecimentos sob CIF, e temos termos de fiscalização para estabelecimentos de alimentação animal que são distintos e são bem diferentes um do outro, e o AFA precisa conhecer duas realidades muito diferentes, e isso causa uma ineficiência do serviço, né? Não fica uma coisa boa de se fazer, e o adoecimento dos servidores por sobrecarga de trabalho. E o cumprimento da portaria é essencial para a gente ter a segurança alimentar, né? Porque uma boa fiscalização vai levar a uma correta segurança alimentar,
conformidade legal da portaria não está sendo cumprida, tem que ser cumprida. E o bem-estar dos servidores, que é o que a gente busca, o que a gente luta, né? Aqui no mapa, no nosso sindicato. Bem, é isso. Obrigada. Nós que agradecemos, Liliane, trazer Tá bom, tá. essa situação, né? A gente acho que vive uma situação dramática no mapa hoje, com falta de pessoal, e o impacto para quem está na ponta é muito grande. Essa questão de ter que trabalhar em diversas áreas, porque não é só o tempo no serviço, né? O tempo que você... Para executar cada tarefa tem que se preparar, né? E isso aí vai comprometendo a vida de cada um no dia a dia. Mas vamos lá, vamos às perguntas dos colegas, que eu acho que é importantíssimo você acender essa luz, trazer essa proposta, isso vai para que possa ser debatido pelos colegas nas delegacias, e tirar a posição, então, que os delegados vão levar lá para o CONAFA. O Douglas Magnani está perguntando aqui se há alguma vedação legal para AFAs lotados no CIPOAS sede e no DIPOA sede, ou em home office, atuarem na fiscalização in loco de periódicos ou na cobertura de abates em CIFs permanentes. Não, nenhuma. Legalmente, nenhuma, não. Inclusive, no CIPOA, nós temos colegas no CIPOA que realizam fiscalização periódicas também. Mas o que acontece é que, devido à grande quantidade de estabelecimentos, quem acaba fazendo, a maior parte, são os de abate, que é o maior número de AFAs da inspeção, né? Eles estão nos CIFs, né? O maior número. Então, são eles que acabam fazendo. Mas não há nenhum impedimento legal, não. O comentário aqui da nossa colega Caroline Simeone, falando da importância da diretriz. O Chico Davi coloca também, excelente, Liliane, parabéns por usar o espaço das discussões do CONAFA para mostrar o quanto estamos sobrecarregados e o prejuízo ao nosso trabalho técnico, inclusive repercutindo na nossa qualificação enquanto auditores fiscais. Realmente muito importante. Muito obrigada, é isso mesmo, muito importante. É muito importante mesmo. Então, eu fui para o CIPOA no ano passado, e aí eu fui para a gestão de periódicos. Então, eu tenho que, junto com outros colegas, claro, né? A gente tem que encontrar quem de dentro do abate pode fiscalizar certo estabelecimento. A gente tem que ficar distribuindo os estabelecimentos entre as pessoas. E a gente vê que não dá. O colega às vezes ele está sozinho no CIF. Às vezes só tem 2 no CIF, e aí um tem que ficar cobrindo o abate para o outro sair em fiscalização, sendo que não é correto isso. Muitas vezes acontece de ficar em horário comercial, um abate que não era para ficar em horário comercial, um abate 2 turnos ficar em horário comercial, porque o colega precisa sair para fazer fiscalização periódica. Entendeu? E isso é um absurdo, é um absurdo. Isso precisa acabar. Então, a portaria não está sendo cumprida desde 2021, e o problema é que, assim, facilmente, né, se a gente brigar com isso, o DIPOA pode elaborar algum tipo de normativa dizendo que tudo bem, não tem problema os AFs de abate saírem, que não tem essa história de equipe. Isso pode acontecer, mas a gente precisa, mesmo assim, brigar. Porque equipes especializadas é o que define a portaria. Muito bom. Eu tenho certeza que isso vai dar muita polêmica, muita discussão, né? Mas a gente precisa amadurecer e avançar. É assim que as coisas acontecem. Então, te parabenizo pela iniciativa, pela proposta, e desejo sucesso aí na apresentação dela depois lá no CONAFA também. Tá? Te agradeço muito. Eu não devo ir, não, mas
Alguém apresenta lá para mim, que eu acho que eu não vou, não. Se você não for, vai ser apresentado por nós lá, por algum dos colegas, e tenho certeza que com as discussões nas delegacias vai gerar resultados e mudanças. Isso né, que eu acho que é Se tiver, algo é o que muito eu espero. importante. E se Sim. puder ir no CONAFA, é muito bom. Te agradeço muito pela apresentação, pela disposição, e quiser fazer mais alguma palavra final aí, eu vou passar, a gente depois passa Não, para o eu acho seguinte. que é isso mesmo, é só a gente dar a importância para isso, porque os colegas, eles estão precisando, né? Muitos pedem socorro. Então, é isso. Beleza. Então, muito obrigado. Então, muito Prazer obrigada ter você também pela conosco aqui. oportunidade. Um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o próximo, né? A próxima apresentação é do nosso colega Fábio Andrade Bessa de Lima. É para apresentar a proposta que trata da avaliação e proposta de adaptação da pirâmide de conformidade para a defesa agropecuária. O nosso colega Fábio é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual do Maranhão, em 99, tem mestrado profissional em Defesa Sanitária Animal pela mesma instituição em 2017, é AFA do concurso de 2002. Durante a sua trajetória, ocupou posições de chefe de serviço em diversas áreas, inclusive do Serviço de Fiscalização de Insumos Agropecuários, CEFAG, o Serviço de Inspeção e Saúde Animal, o CISA, a Divisão de Gestão Regional do Vigiagro, além de ter sido encarregado de CIF. Atualmente integra a equipe permanente de coordenação de operações e pronta resposta, Coresp do DETEC, atuando no setor de investigação e análise. Fábio, é um prazer ter você aqui conosco. Você tem aí, né, 10 minutos para poder fazer a sua apresentação e depois a gente tem aí mais 10 minutos para as perguntas dos colegas. Chama a atenção dos colegas que as perguntas são enviadas pelo chat e a gente lê aqui para poder serem respondidas. Fábio, muito bem-vindo. A palavra fica com você aí. Obrigado, Serguei. Bom dia, colegas. Obrigado por essa oportunidade. É sempre um prazer falar com os colegas, ainda mais no contexto do CONAFA. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, só um instante. Mas estou eu. Vocês estão vendo a minha tela aí, do PowerPoint, por gentileza? Não, estamos vendo a tela com várias... A tela do seu computador, com vários programas, não está... Vamos sair aqui. Vários... Do explorador seu de arquivo. Essa aqui, né? Deixa eu voltar aqui e tentar descompartilhar. Vamos compartilhar a tela 1. Agora vocês estão vendo. Agora estamos vendo... Isso, perfeito, modo apresentação. À vontade. Ótimo. Então, mais uma vez, bom dia, colegas. A gente vai falar um pouco sobre essa pirâmide da conformidade que é utilizada pela Receita Federal e como que a gente poderia adaptar ela para a fiscalização agropecuária federal. O Serguei já me apresentou, sou médico veterinário, hoje estou na Coresp, no setor de investigação e análise, e já passei aí, como o Serguei também falou, por diversos serviços do MAPA, da inspeção ao Vigiagro, insumos e bastante coisa. Então, a gente já tem ali já viu esse mapa de dentro para fora, de fora para dentro, algumas vezes. Vamos contextualizar um pouco aqui, que esse modelo de pirâmide, ele é adotado pela Receita, ele é um modelo estratégico que a Receita utiliza para incentivar a conformidade tributária voluntariamente dos contribuintes, né? Ele se baseia em segmentação de risco e tratamento diferenciado para cada segmento, né?
Como esse é um modelo que vem sendo adotado com muito sucesso pela Receita por alguns anos já, motiva a sua adaptação à fiscalização agropecuária nessa nossa proposta. Essa é a pirâmide de risco, a pirâmide de conformidade que a Receita utiliza. Obviamente, ela deve ter um modelo específico dela, mas ela, simplificadamente, é isso. Na base da pirâmide, a gente teria ali o maior número no caso dela, né, o maior número de contribuintes que estão dispostos a cumprir, e o objetivo dela seria facilitar o cumprimento da legislação tributária. Né? Você teria ali, na parte amarela, quem tenta cumprir, mas nem sempre consegue, e o objetivo dele seria ajudar a cumprir. Você tem a faixa vermelha, que são aqueles que não querem cumprir, mas que o fazem, se estiverem devidamente controlados ou fiscalizados, e aí a ideia deles é fazer a dissuasão, né, impor um pouco de força, e você tem ali o topo da pirâmide, que são ali aqueles que simplesmente decidem não cumprir, e que eles usam toda a força de dissuasão deles, toda a força da lei. E eu imagino que todos os colegas vendo essa pirâmide, a gente consegue pensar um pouquinho nas empresas que já fiscalizamos, nos setores que já fiscalizamos, que a gente conseguiria ali colocar algumas em cada faixa dessa aqui. Né? A gente tem desde aqueles que, de fato, cumprem a legislação, e desde aqueles que são verdadeiros criminosos aí contra a saúde pública ou contra o consumidor, e que eles decidem não cumprir, independente do tamanho que seja da empresa e de qual setor que seja ela. Os princípios desse modelo são segmentação dos contribuintes, classificados por risco e comportamento. Isso aqui é uma coisa muito importante, comportamento, porque a gente não está falando aqui só de porte, a gente não está falando só de perfil e nem só de risco. Comportamento é algo muito importante. O comportamento da empresa, do estabelecimento, né, perante a sociedade, perante a fiscalização. Avaliação de risco, né, histórico de conformidade, porte, setor e etc., que é algo já comum em alguns departamentos, algumas coordenações. Aqui no mapa, algumas coordenações, departamentos trabalham mais ou menos com uma certa avaliação de risco, só que ela não tem um modelo que seja próprio da Secretaria de Defesa Agropecuária. E também, outro princípio é o tratamento diferenciado. Você entrega incentivos para aqueles que querem ser conformes e você reprime os que insistem em não ser conformes. Obviamente que para a fiscalização agropecuária, a gente não vai conseguir implementar uma pirâmide igual para todo o setor. Né? Além da extensão territorial que nós temos, né, a gente tem que perceber ali que na fronteira, a aplicação da legislação ela tem um contexto muito diferente daqueles grandes centros. Né? A mesma coisa, o déficit de servidores, isso daí facilita para quem não é conforme, continuar não sendo conforme. Porque ele sabe que a frequência de fiscalizações ela não vai conseguir ser igual para todos os estabelecimentos. Né? Nós temos ali a complexidade das cadeias produtivas, que também é um fator muito importante para essa adaptação. Nós temos casos recentes de fraudes de alimentos, e cada vez mais em todos os setores. Nós temos baixa rastreabilidade na maioria das cadeias, não diria nem em determinadas, mas na maioria das cadeias. Né? Então, como fazer fiscalização agropecuária, como modernizar a fiscalização agropecuária com tantos desafios, né? Eu converso com alguns colegas e comento muitas vezes que nós estamos em 2025 tentando equiparação com a Receita, né? Não só de salário, mas de tratamento, mas muitas vezes os nossos métodos de fiscalização são da década de 70. Então a gente precisa refletir um pouco e buscar ferramentas para modernizar o nosso trabalho. O objetivo em si da proposta é que a ANFA Sindical promova as gestões para avaliar, né, a pirâmide e propor ao mapa a adaptação dessa pirâmide como proposta de modernização da defesa agropecuária federal brasileira. E aí, como é que seria essa aplicação ao setor agropecuário? Né? Mesma coisa, segmentação,
e aí cada departamento e cada coordenação faria sua segmentação, todos eles baseados no modelo da pirâmide. Óbvio que não sou eu que vou escolher isso, não é a ANFA que vai escolher isso, mas no momento que a SDA decidir que essa proposta ela pode ser seguida, é a SDA, junto com seus departamentos, que vão estabelecer a segmentação ali de cada área, né? A mesma coisa o uso de matrizes de risco e dados epidemiológicos. Nós temos ali, para cada setor, um volume de dados muito diferente. Redução da frequência fiscal. A gente vai ter os estabelecimentos com histórico de conformidade maior, eles não têm por que serem fiscalizados com a mesma frequência e com a mesma intensidade daqueles que são reticentes em descumprir a legislação. E não só em descumprir a legislação, né? Em tornar os seus produtos ali, muitas vezes, impróprios ou inadequados para serem colocados à disposição do consumidor. Nós podemos ter incentivos, né? Como já tivemos algumas ideias, já houve algumas ideias lá no Vigiagro, né, de incentivos, de programas de agilização, canal verde, para aqueles estabelecimentos ou para aquelas importações ou exportações que tivessem menos inconformidades. Podemos ter selos de reconhecimento público. Isso tudo são ideias, né, que a Receita utiliza, que podem ser avaliadas pela Secretaria de Defesa Agropecuária na adaptação do modelo, né? E, como eu falei antes, também fiscalização intensiva para quem para os estabelecimentos de alto risco. E alto risco não só pelo porte, né, não só pelo tipo de produto, mas muitas vezes pela localização e pelo comportamento, né, e pelo histórico de conformidades, né. Quais seriam os benefícios esperados? Eficiência na alocação de recursos do mapa. A colega estava comentando ainda há pouco que nós temos ali a falta de equipes especializadas para trabalhar com os periódicos da área de leite. E a gente tem colegas que são da área de leite, que tem um histórico muito grande da área de leite, que estão em frigorífico, estão presos lá no frigorífico, que abate 200 animais por dia, por exemplo, né? Então, assim, a gente precisa ter eficiência na alocação de recursos, não só de recursos financeiros, combustível, diário, mas também de recursos humanos, né? A gente vai focar nos maiores riscos, nós vamos começar a ter estímulo à adesão voluntária das normas, ainda que isso seja talvez uma utopia no nosso caso, mas é preciso estimular, né? E reforço da imagem do Brasil no comércio internacional, porque a partir do momento que você estimula a adesão voluntária das normas e nós conseguimos atender, nós conseguimos implementar uma fiscalização onde tem maior risco, certamente, né, por consequência, a imagem do Brasil no comércio internacional melhora. Obviamente que teremos desafios, né? Complexidade e heterogeneidade do setor agropecuário brasileiro, infinitas cadeias, né? Vai ser um trabalho grande para adaptar esse tipo de pirâmide em cada setor, né? Precisamos ter uma abordagem flexível, obviamente. Um estabelecimento que abate 3.000 bovinos tem muito... um estabelecimento enorme. Um estabelecimento que abate 3.000 aves é quase nada, perto de quem abate 10.000, 50.000 aves. Então, obviamente, precisa ser flexível, né? Temos que ter critérios objetivos e setoriais de risco. Os departamentos hoje, eu até comentei ali atrás, que existe uma certa adoção de critérios de risco em alguns lugares, mas você vê que não é homogêneo e que não obedece uma plataforma única da Secretaria de Defesa Agropecuária, mas é como se cada departamento fosse completamente independente para estabelecer esses riscos, né, e estabelecer os critérios. E a gente tem um último desafio, que isso é muito presente no mapa, que é a confiabilidade dos dados utilizados para a classificação que vai se fazer. Obviamente que todos esses desafios podem ser superados, né, caso a Secretaria de Defesa Agropecuária pretenda utilizar esse modelo, e obviamente que isso não vai ser da noite para o dia, né? Vai haver ali um período de transição para que isso possa ser atendido de forma plena, né? Então, a proposição, caminhando aqui para a minha conclusão, é que nós possamos avaliar ali o sindicato, a ANFA, criar, não sei, um grupo de trabalho, talvez,
para avaliar e propor ao MAPA a adoção adaptada do modelo, né? Com isso, modernizando a atuação fiscalizatória e promover conformidade e segurança no setor. É basicamente isso. Muito obrigado. Excelente, Fábio. Obrigado por trazer essa proposta inovadora para nós. É nesse momento que a gente passa tão delicado, de falta de pessoal, a briga contínua por fazer concurso e trazer mais gente, um momento, acho que, econômico do país, que também traz limitações financeiras, o próprio MAPA, nosso orçamento, o orçamento nosso lá do MAPA, né, nosso jeito de falar, né, o orçamento do MAPA limitado, e a gente tem que buscar soluções, e essa experiência, né, essa proposta, ela é algo diferente, muito interessante. Eu fiquei entusiasmado aqui. E acho que vai ser mais um assunto bacana de discutir, né? Estão surgindo aqui, né, muita coisa falando de CIF, mas nessas propostas apresentadas no dia de hoje, mais essa aqui, eu vejo o trabalho do CISA todo ali dentro. O sufoco de ter que atuar em diversas áreas totalmente distintas, sanidade animal, produto veterinário, empresas que a gente poderia classificar, faz uma classificação de risco, mas encaixariam dentro desse padrão e direcionar a fiscalização. Isso é bastante amplo, e eu acho que o pessoal da área vegetal também deve estar, com certeza, com isso na cabeça. O Vigiagro tem trabalho com questões de avaliação de risco também, né? Eu acho que é um negócio muito interessante para sistematizar, assim, dentro do MAPA. E acho que essa discussão prévia nas delegacias vai dar oportunidade de incrementar mais dados, mais informações, né, para poder fazer o encaminhamento dessa proposta. Eu te parabenizo pela iniciativa. Obrigado. E vamos ver aqui os comentários e as perguntas dos colegas aqui, né? Já começando aqui com alguns colegas falando da importância da proposta, muito boa a tese, ótima diretriz, torcendo para que seja aprovada e gere o GT no MAPA. Caminhar nesse sentido é o que realmente poderá nos consolidar como os auditores fiscais. Perfeito, passou da hora a abordagem com base em risco, o apoio de vários colegas manifestados aqui. Viu? Que bom, fico feliz. Não apareceu dúvida, questionamento não, mas eu acho que a palestra as informações foram muito bem colocadas ali, ficou muito claro, pelo menos para mim deu um entendimento muito bom. Então, eu não sei se você quer complementar, falar mais alguma coisinha, mais alguma informação. Só complementar, agradecendo o comentário dos colegas, e como o colega falou ali no chat, o nosso objetivo como auditor fiscal precisa ser não só com relação à equiparação salarial ou de posicionamento, mas também de trabalho, né? Temos que atualizar o nosso modo de trabalhar no sentido de nós não vamos conseguir nunca, talvez seja uma utopia, não, nós temos que ter auditores e técnicos em todas as empresas. Não, a gente não vai conseguir isso. A gente tem que modernizar a nossa visão para conseguir fiscalizar com mais intensidade o fiscalizado que não cumpre a norma, e eu não falo só de normas administrativas, mas falo também, muitas vezes, em questões ali de saúde pública e de defesa do consumidor, e, ao mesmo tempo, estimular aqueles que cumprem as normas, né? Não é fácil separar o joio do trigo, não é fácil fazer classificação de risco, mas eu acho que isso precisa começar, né? Excelente, Fábio. Parabéns aí, excelente iniciativa, a ideia é muito bacana. Muito obrigado, Serguei. No CONAFA nós vamos estar lá junto também. Isso aí. Tá, bom dia a todos. Tchau, tchau.
Forte abraço aí, vamos para a próxima. Vão trazer aqui agora a colega Caroline Posser Simeone, que vai falar sobre a atualização dos valores de ressarcimento por uso de veículo próprio. Essa proposta de diretriz, né, ela foi elaborada por ela e pelo Daniel Santos Paim. A Caroline vai fazer a apresentação, ingressou em 2018 no MAPA, foi lotado em Lajeado, no Rio Grande do Sul, onde atuou na inspeção e fiscalização do abate de aves, em um serviço de inspeção federal, um CIF, né, por 5 anos. Em 2023 foi removida para a assessoria técnica de aves do 10º CIPOA, onde trabalha atualmente. Ela está junto conosco no sindicato desde 2020, quando se filiou ao ANFA, e participa ativamente das atividades da categoria, junto com a delegacia sindical do seu estado. No CONAFA de 2022, atuou como delegada eleita e conseguiu a aprovação de uma diretriz. Esse ano, vai participar de novo como delegada eleita e apresenta, então, essa diretriz aí, mais essa importante diretriz para a carreira. Carolina, você pode levantar a mão aí para que o Edmar possa te liberar para poder estar falando. Seja muito bem-vinda aí. Oi, Serguei, tudo bom? Tudo bom, colegas? Me escutam? Sim, bom dia, Carolina. Bom. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um minuto. Travou, ela que travou, né? Acho que voltou agora. O som voltou, vamos ver se volta a imagem. Conseguem enxergar? Sim, só não está no modo apresentação ainda. E agora foi? Ainda não. Agora? Tá, vamos ver. É parar o compartilhamento, colocar no modo da apresentação e compartilhar, então, a tela da apresentação. Isso? Parou o compartilhamento? Ainda não. Agora deu, né? Agora parou. Tá, e eu coloco no modo apresentação. Isso. E aí vai compartilhar a tela da apresentação. Tá difícil aqui. Vai dar certo, vai lá. Tá, só um pouquinho então. Alt Tab. Foi ou ainda não? Tá na tela do sem ser a da apresentação. Tá movendo o PowerPoint. Agora sim. Pronto. Tá. Agora foi. Então tá. Colegas, então a minha diretriz, ela versa sobre a atualização dos valores de ressarcimento por uso de veículo próprio em serviço. É de minha autoria, né, Caroline Posser Simeone, e de coautoria do Daniel Santos Paim. Então, qual que é o objetivo dessa diretriz?
é que o sindicato negocie junto ao governo, né? Porque o que baliza esse ressarcimento hoje é um decreto da Casa Civil. Então, o sindicato vai ter que negociar junto ao governo a atualização do valor que atualmente é pago, que hoje está estipulado em R$17, né, pelo decreto 3.184, em caso de o servidor usar o seu veículo próprio para serviço. Aí eu também propus na minha diretriz que, caso não seja atendido pelo governo, que o sindicato requeira essa atualização via judicial, porque a gente sabe que muitas vezes o governo ele tem uma certa resistência em atender algumas solicitações, né? Mas devido à importância, né, dessa diretriz, eu acho que seria pertinente, caso não fosse aceito a negociação via administrativa, que se fosse requerido via judicial. Então, qual que é o problema? Todo mundo sabe que a nossa atividade de inspeção e de fiscalização, ela requer deslocamento, né? Por mais que hoje a gente tenha implementado aí fiscalizações à distância, por vídeo, né? Mesmo assim, é inerente da nossa função o deslocamento para fiscalização. Tanto é que essa minha diretriz, ela vem a complementar o que os outros colegas falaram anteriormente, principalmente a diretriz da Liliane e do Fábio, né? Então, a gente precisa se deslocar e muitas vezes a gente tem que se deslocar para locais de difícil acesso e em horários que não são convencionais, né? Geralmente quem vai para fiscalização de abate de periódicos, até em propriedades, vai se deslocar em horários da madrugada, horários de noite, né? Fora do horário comercial. E isso impossibilita muitas vezes que o servidor possa usar transporte público, transporte coletivo. Então, fica condicionado a usar o veículo oficial, que a gente sabe que toda a frota, né, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, acredito que nos outros estados não seja diferente, a frota, ela está muito sucateada e também em número insuficiente, né, para utilização muitas vezes. Quando um servidor precisa do carro, não pode usar porque o outro está usando e não tem mais veículos disponíveis, né? Além disso, a logística dos veículos oficiais, ela é muito dificultada, porque geralmente, às vezes, os veículos, eles ficam em locais específicos, por exemplo, na sede, na superintendência, ou em alguma unidade técnica regional, que é muito longe da lotação do servidor. Então, para ele ir buscar esse carro, muitas vezes ele tem que utilizar o seu veículo e percorrer uma distância maior do que ele faria se ele utilizasse o seu próprio veículo para ir no local que ele tem que fiscalizar. Em relação aos carros, né, oficiais, a gente percebe que eles estão já antigos, né, bem antigos, e sem a manutenção adequada, e também eles não possuem seguro. Então, qualquer incidente que ocorra no uso desses veículos, quem vai ter que arcar com esse custo é o servidor. E a gente já tem diversos exemplos disso com colegas que se acidentaram em trabalho e que estão sofrendo PAD, enfim, ou que tiveram que arcar com esses custos. Então, qual que é a realidade que a gente tem hoje? É que muitos servidores, eles optam por usar os seus veículos próprios para o serviço, né, para o desempenho das suas atividades, por falta de frota oficial adequada e segura. E o que isso culmina? Culmina que o servidor, ele vai ter que pagar o seu deslocamento, né? Porque hoje o valor da indenização que a gente recebe é R$17, previsto pelo decreto, e a gente sabe que esse valor é, assim, simbólico, né? É até uma vergonha a gente ter que, né, dizer que recebe R$17 e quando recebe. Porque esse pagamento, ele não é facilitado como se fosse uma ordem de serviço, ele é mais burocrático. Então, causa muita insegurança e também prejuízos financeiros para o servidor, né? Que ele acaba sendo exposto a acidentes, né? Por uso de veículo oficial que muitas vezes está sem a manutenção adequada.
E aí o servidor fica em cima do muro, né? Ele tem que escolher entre ter a segurança adequada para realizar as viagens, só que daí ele vai ter que usar o seu veículo e vai ter que arcar com o custo da viagem. Ou ele vai abrir mão da sua própria segurança e vai ter que se deslocar em veículo oficial, muitas vezes aí com um risco até de vida, né? Pelas condições dos veículos. Então, assim, só para contextualizar, a indenização ela é prevista pela Lei 8.112, né, no artigo 51 e no artigo 60, e ela é regulamentada pelo Decreto 3.184 de 1999. Então, vejam o quão defasada está essa indenização. E ela prevê uma indenização, um pagamento para o servidor que utilizar o veículo próprio de R$17 por dia, tá? Aí eu fiz uma pesquisa rápida, considerando a inflação acumulada, eu consegui dados desde 94, a inflação foi de 708%, em média. Então, esse valor de R$17 está totalmente obsoleto, né? Se fosse fazer a conta, levando em consideração a inflação, esse valor deveria hoje estar em R$150, mais ou menos. E aí também eu busquei lá em 1999 quanto é que era aproximadamente o preço da gasolina. E era 49 centavos por litro. E hoje o valor médio da gasolina é R$6,14. Então teve um aumento de mais de 1000% na gasolina e o valor da indenização não foi alterado. Então, se a gente levar em consideração os R$17 pagos hoje para o servidor que usa o veículo próprio, ele vai custear, em média, 2,76 litros de gasolina, e considerando aí uma média de 10 quilômetros por litro, o servidor poderia fazer um deslocamento somente de 27 quilômetros com esse valor. Isso só levando em consideração o custo da gasolina, né? Sem falar na depreciação do veículo, enfim, e outros custos inerentes, né, ao deslocamento. Então, qual que é a proposição da minha diretriz? Eu fiz um cálculo com a ajuda da inteligência artificial do quanto que seria um custo real estimado para pelo menos cobrir, né, as despesas que o servidor teria com o uso do seu veículo. E a gente obteve um valor médio de R$1,05 por quilômetro rodado. Então, a proposta da minha diretriz é que seja negociado com o governo que esse valor previsto no decreto de R$17, ele seja alterado para um valor por quilômetro rodado e que todo ano, né, de acordo com o índice de inflação, ele seja reavaliado. Mas, num cálculo base, assim, hoje seria um valor em torno de R$1,05 por quilômetro rodado. Aí leva em consideração os custos de combustível, de manutenção, depreciação do carro e troca de pneus. E nesse valor ainda não considerei o custo com pedágios, estacionamento e seguro, que porventura tenha que ser pago pelo servidor quando estiver usando o seu veículo. Então, as conclusões, né, que eu cheguei com a elaboração dessa diretriz foi de que o valor de R$17 por dia ele é totalmente incompatível com a realidade, que é preciso que tenha uma atualização do decreto que prevê essa indenização, e que isso é fundamental para garantir a segurança do servidor, né, no desempenho das suas funções, e também que seja feito um ressarcimento justo e que o servidor não tenha que pagar para trabalhar, né, porque é isso que muitas vezes acontece. Então, para isso, o sindicato ele precisa atuar junto ao governo para adequar o valor da indenização, ou por meio de judicialização se a primeira tentativa não surtir efeito. Então, bem rapidinho, né? Mas eu acho que a minha diretriz ela é autoexplicativa, né? Não precisa discorrer muito sobre isso. E fica o meu e-mail para qualquer sugestão, né? Ou algum contato. Era isso, pessoal. Muito bom, viu?
Obrigado, Caroline, pela apresentação. Excelente ideia, viu? Excelente proposta. Vou começar com a primeira pergunta aqui. Eu estou entendendo, não sei se é isso mesmo, se eu estiver errado, você me corrige, mas esses valores, eles são fixados para todo o executivo, seria isso? Para todas as carreiras, para toda atividade que envolve um transporte, um deslocamento usando o próprio carro. Os outros órgãos também estão nesse mesmo barco junto conosco. Pelo que eu entendi, sim, porque esse decreto ele é da Casa Civil. Tá. Mas eu não cheguei a fazer uma pesquisa mais específica para ver se os outros órgãos eles seguem esse decreto ou se eles têm ainda uma regulamentação específica. Isso eu não fiz. Mas o que rege a nossa indenização é esse decreto. O que eu estou pensando aqui isso é uma ideia que parte aí dessa proposta do CONAFA e que extrapolaria até o sindicato. Estava pensando aqui formas de viabilizar e tal, coisas que a gente vai ter que discutir, né? Como fazer isso, mas isso talvez fosse algo que pudesse ser encampado também pelo FONACAT, pelas outras carreiras, num trabalho conjunto, né? Ir para a mesa nacional de negociação com o governo, envolver muito mais carreiras dentro dessa discussão, né? Bastante interessante, é um desafio enorme. Serguei. Pois não, Ricardo. Eu ia falar no final, mas como está dentro aqui, né? Bom dia, Caroline, o pessoal que está nos assistindo aqui. A mesa do FONACAT já encampou essa questão, levado pelo PAPRO, pela ANFA Sindical, com apoio do SINAIT, que é o Sindicato dos Auditores do Trabalho, com apoio da UNACOM, que tem a Controladoria Geral da União. Então, também carreiras que utilizam veículos próprios para poder fazer a parte de auditoria e fiscalização. E foi levado para a Mesa Nacional de Negociação. A proposta foi levada. A próxima reunião da mesa, a expectativa é que isso possa ser agora tratado. Foi levado como proposta já para a Mesa Nacional de Negociação, lembrando que a Mesa Nacional, MGI, mais FONACAT, FONACEF e as centrais sindicais, né, fazem parte da Mesa Nacional. Então, ela já foi encampada e foi levada, porque realmente, como já disse aqui Caroline, precisa ser uma modificação por decreto presidencial e é para todos os órgãos, certo? Mas já foi imediatamente encampada, então está sendo discutido na mesa nacional. Mas deve ser uma diretriz mantida, certo? Caroline e os colegas que estão nos assistindo, como diretriz do CONAFA, para aprovação do CONAFA, porque não significa que levar para a mesa nacional nós já resolvemos o problema, porque até agora não houve a proposta de correção. Então, ela deve ser mantida, sim, importante. A gente sabe que a CGU utiliza muitos veículos próprios também, porque nós passamos por auditoria do pessoal da CGU, e aí foi amplamente aceita lá essa proposta dentro da mesa, do FONACAT, para ser levado como reivindicação. Excelente, parabéns aí, Caroline, pela você e o Daniel por estar trazendo, então, essa proposta de diretriz. É bom, né, já ver que há um alinhamento nesse sentido e com certeza tem o apoio de todos nós, porque todos nós sofremos com os carros do mapa ou com a falta de carros do mapa. Você ia falando, eu ia... De parabéns pela iniciativa, pela proposta. Vendo aqui o colega Ricardo Leite, do Rio Grande do Sul, colocando aqui, excelente, Caroline e Daniel, creio que esse assunto já esteja em discussão na mesa central, isso mesmo que o Ricardo Aurélio colocou aqui também, né? E cabe ao nosso sindicato reforçar e tomar a frente do assunto. É isso aí. Eu não sei se a Caroline está ouvindo ainda.
Tô sim. Tá? Nós não tem questionamento aqui, Carolina. Então, queria te agradecer pela apresentação, pela proposta. Se você quiser fazer mais alguma fala aqui para o encerramento da sua parte. Não, queria agradecer a oportunidade de poder apresentar, né, a minha diretriz para todos os colegas e parabenizar a iniciativa aí da diretoria de promover esse debate, porque talvez muitos colegas que estejam aqui assistindo não vão poder estar no CONAFA, mas vão poder debater, né, e levar suas opiniões para os delegados eleitos para que seja discutido, né, de uma forma mais ampla no CONAFA. Então, era isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Parabéns. Então, vamos lá para nossa quinta e última apresentação do dia de hoje. É uma proposta escrita também por dois colegas, o Manuel Almeida Silva e o colega Jacaúna de Andrade Lopes. Trata de política permanente de monitoramento das condições de trabalho dos AFAS em locais externos. O colega Jacaúna é graduado em agronomia, engenharia agronômica, em 1985, tem especialização em proteção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, tem um pé em Minas aqui, né? Com 33 anos e meio de atividade como auditor fiscal federal agropecuário no Vigiago, possui larga experiência nas ações em portos, aeroportos e fronteiras na Amazônia, no Brasil e no exterior, e em atua, né, em forças-tarefas nos principais portos e aeroportos do país durante eventos de grande relevância. Eu pedi aí ao colega Jacaúna que sinalize aí a mão para que o Admar possa estar liberando para ele a palavra. Seja muito bem-vindo aí, Jacaúna. Prazer estar te recebendo aqui para poder apresentar essa proposta de diretriz para nós. Fica rápido, meu. Tá, nós estamos ouvindo você aqui, tá, Jacaúna? Só não estamos vendo a sua imagem. Bora, meu, tô pedindo aqui. Estamos te ouvindo, viu, Jacaúna? Alô? Tá ouvindo? Nós estamos te ouvindo, estamos ouvindo. Tá sem imagem ainda. Então tá bom. Tem que clicar na câmerazinha. Tá, já vou. Tranquilo, tá tranquilo. Vou botar a imagem aqui para mim, né, para vocês me acompanharem. Perfeito? Isso, agora estamos vendo você e a apresentação. Muito bem. Bom dia, Serguei. Você aqui, viu? Bom dia. Igualmente. Serguei, bom dia a você e a todos que nos escutam. Muito bem, você apresentou a mim e a proposta, portanto, vamos adiantar os slides, perdão. Nós estamos vendo o primeiro slide, tá? O título, com o título da... Foi, eu desliguei a Admar propositadamente, ok? Muito bem. Quando você quiser, pode começar, aí tem... Tá? A gente começa a contar os 10 minutos para a apresentação. Muito bem, senhores. Problema resolvido. O objetivo da proposta diretriz, sendo escutado? Sim, escutando, sim. Perfeito.
estabelecer um sistema contínuo e estruturado de acompanhamento das condições de trabalho dos AFAs lotados em unidades distantes das SFAs. Notadamente, quem? Os 2 serviços da Secretaria de Defesa Agropecuária, hoje, que estão verticalizados, portanto, frigoríficos, postos de fronteira, postos de Vigiagro, perdão, fronteiras e portos, visando assegurar a saúde, segurança e bem-estar desses servidores, fortalecer o sindicalismo e promover a valorização da carreira. A cada slide, eu pretendo fazer algum comentário que já vai enfatizando a proposta como um todo. Por exemplo, eu costumo dizer que, no âmbito do Vigiagro, aquilo que em portos são prédios corporativos, em aeroportos e postos de fronteira são salas. Portanto, a gente convive com corporações e corporativismo muito de perto, enxergando como funciona a coisa. Por exemplo, em determinado momento, em algum aeroporto, a gente está na sala de um Vigiagro, ladeada tanto pela Receita quanto pela Polícia Federal, e passa e vê aquela tela ali da Polícia Federal com o canal fechado, sendo um lazer, um momento de relaxamento para os policiais, etc. E pergunta-se qual a forma, né, de ter aquele bem ali, aquele benefício. E a dia não, foi o sindicato deles que viabilizou a coisa. Então, realmente, é uma coisa muito interessante que a gente observa no contexto. O resumo a ausência de monitoramento sistemático das condições de trabalho dos AFAs e unidades descentralizadas tem gerado desafios relacionados à saúde física e mental dos servidores, isolamento profissional, falta de suporte institucional. Eu lembro que em 2024 nós estivemos em força-tarefa aqui na região, porém em outro estado, e havia ocorrido o óbito de um qualificado colega, e a outra colega estava afastada por conta de questões de saúde. Então, estava muito acumulado ali o serviço, e nós, de força-tarefa, fizemos um tremendo esforço, todo dia saindo daquelas unidades, sobretudo portuárias, às 20 horas, 20h30, e a cada dia a gente foi cortando, até que estabelecemos um limite, e a coisa foi estabilizada. Então, a demanda que esses 2 serviços enfrentam, no caso, os CIPOAs e os Vigiagros, realmente são muito exaustivas por conta do próprio serviço em si. Então, a implementação de uma política permanente de acompanhamento visa identificar problemas emergentes, coletar dados concretos, embasar ações retificatórias e fortalecer o vínculo entre os servidores e o ANFA sindical. Então, como introdução, nós dizemos que, eu e o Manuel, que o trabalho dos auditores fiscais agropecuários, AFAs, é essencial para a garantia da sanidade agropecuária no Brasil, evidentemente. O distanciamento geográfico e a falta de visibilidade dessas unidades resultam em menor atenção às demandas desses servidores, comprometendo sua saúde, segurança e motivação profissional. Portanto, a atual realidade exige uma atuação sindical mais incisiva e estratégica, alinhada ao próprio tema do 7º CONAFA, que seja inovação e fortalecimento sindical na defesa e evolução da carreira. Torna-se fundamental a criação de uma política permanente de monitoramento das condições de trabalho. Eu lembro que também na campanha de 2024, aqui o estado do Pará é o maior estado da federação, segundo maior estado da federação, e para trazer um colega do CIPOA foi naquele formato viabilizado pelo próprio sindicato e que demandou tempo e custo. Então, a gente vê que colegas isolados, distante da sede, enfim, eles tendem a ficar realmente desassistidos em diversos aspectos, sobretudo atualizações e, sobretudo, o quê? A motivação sindical e por conta do próprio serviço, como a gente vai ver em slides adiante. As dificuldades enfrentadas, que eu acabei de falar. Esse distanciamento geográfico e menor visibilidade dificulta contato regular com a equipe sindical, gerando isolamento profissional. Aqui, sinal de alerta, condições específicas e complexas de trabalho. Ambientes como frigoríficos exigem esforço físico intenso
e estão associadas a riscos ocupacionais elevados. Então, nada mais oportuno do que, de fato, viabilizar a instituição da indenização de folga remunerada para os colegas do CIPOA e, por conseguinte, a outros serviços, para o quê? Mitigar e minimizar esforços e o próprio desgaste proporcionado pela labuta cotidiana. A falta de apoio institucional e infraestrutura. Muitas unidades não dispõem de equipamentos necessários, mobiliário ergonômico ou acesso seguro à internet. Isso é uma realidade ainda hoje. Isso acontece, permeia em muitos lugares. A região aqui, eu acredito que outros lugares passe por isso, não é nenhuma novidade. E, por fim, o impacto sobre a saúde física e mental. Aumento do estresse, doenças ocupacionais, absenteísmo e desgaste psicológico. Vejam, dificuldades de infraestrutura em saúde, problemas de infraestrutura, os equipamentos inadequados ou obsoletos, mobiliário não ergonômico, acesso limitado à internet, transporte inadequado para fiscalização, instalações físicas precárias e falta de EPIs adequados. Isso impacta na saúde. Vejam que esse universo aqui no eixo das ordenadas é o percentual de ocorrência, não é no Brasil e não é na nossa categoria, mas no universo global, em que estresse, doenças ocupacionais, como, por exemplo, muitas delas, vamos dizer, síndrome de Burnout, cansaço, desânimo, tristeza, etc. Doenças pulmonares, DORT, que substitui a LER, né? A DORT é distúrbio osteomuscular relacionados ao trabalho e problemas de visão, além de lombalgia. Tudo isso permeia essa situação em que se trabalha muitas vezes em condição, chovendo no molhado, mais uma vez, que já foi falado por outros colegas nessa manhã, o contingenciamento de quadros de auditores muito limitados. Inclusive, esta proposta, inicialmente como alvo CIPOAS e Vigiagro, pode muito bem ser ampliado também para ultras, porque nós temos ultra em que trabalha-se no modo equipe, como o caso de Santarém. Santarém, em 17 de maio desse ano, uma tragédia anunciada aconteceu. O inverno amazônico derrubou o telhado e aquela aguaceira toda caiu dentro da unidade, mas já havia sendo buscado a providência, só que estamos falando do modus operandi do Brasil, infelizmente. Voltando aqui ao que importa e a sequência do slide, então esses impactos, eles ocorrem, vejam, 2 deles em grande proporção, um a quase 80% e outro acima de 70%, próximo de 70%, perdão. E as doenças ocupacionais de absenteísmo, que são as ausências no serviço, por vários motivos. Chegar atrasado, sair mais cedo, faltar deliberadamente ou estar permanentemente ausente. Isso aí causa a falta, né? Políticas preventivas de escuta ativa, amplia o risco de afastamento e o processo de reabilitação funcional. Pois bem, propostas. A proposta de política de monitoramento tem as seguintes ações: visitas periódicas e planejadas a essas unidades descentralizadas pelos representantes do sindicato, aplicação de questionários padronizados para levantamento das condições de trabalho, criação de canais digitais seguros e acessíveis para relatos individuais de problemas. Muitas vezes a gente não sabe o que o colega está passando, sobretudo quando ele está isolado, sozinho, sob pressão, sob assédio, sob pressão, sob assédio e sob outros fatores, como já foi colocado aqui, logística de deslocamento, entre tantos outros. Enfim, parcerias com especialistas em ergonomia. A gente pode não considerar, mas realmente o mobiliário, um layout, uma estrutura de fato para se trabalhar importa sobremaneira nos resultados do auditor. Portanto, na segurança do trabalho e saúde mental. E, por fim, elaboração de relatórios técnicos com diagnósticos e propostas de intervenção. Tudo isso tem ações como ações específicas, a utilização dos dados coletados,
subsídio para pautas de reivindicação, base para acordos coletivos, fundamentação para ações judiciais quando necessário e integração às ações estratégicas do AMPA sindical. Esse ciclo, ele é adimensional, ele está apenas para demonstrar no formato de sentido horário as etapas do procedimento, ou seja, coletar os dados, analisar, planejar, implementar e avaliar os resultados, uma vez que torna-se urgente o acesso e atenção a esses profissionais. Muito bem. Conclusão. A política de monitoramento é urgente e estratégica. Ao garantir maior proximidade com os servidores, o sindicato demonstrará seu compromisso com a defesa dos interesses da categoria. Esta iniciativa está alinhada com os objetivos do 7º CONAFA e reforça o papel do AMPA Sindical como entidade sindical forte, presente e inovadora. Os benefícios esperados são a valorização profissional, melhoria nas condições de trabalho, manutenção de serviço público de excelência e o fortalecimento da representação sindical. Inclusive, nesse momento da investidura de novos colegas, a gente precisa demonstrar o quanto importa a sindicalização, filiar-se na sua representatividade maior, porque é por ali que a gente vai conseguir os nossos resultados coletivamente, embora as coisas estejam muito difíceis, mas realmente é preciso. Nós temos aqui demonstrado. Eu atuo em portos e digo, olha, colega, primeiramente você vai fiscalizar convés de navio para aproximar-se de porões de navio, armazéns, pátio de contêineres. Lembre-se, primeiramente, guarde a sua segurança. Tem sempre uma empilhadeira carregando pallet com carga, uma grua transportando contêiner, uma carreta abarrotada de cargas, e por aí vai. Então, e como não bastasse a atmosfera de lugares como esses, que a gente atua cotidianamente, como portos. Eu, outro dia, estendi ao nosso vice-presidente sindical uma nota técnica que eu encaminhei ao recinto do qual eu fiscalizo, e onde a minha unidade está localizada, em que eu coloco claramente que realmente a atmosfera nesse lugar é irrespirável. Portanto, eu descrevo ali categoricamente que é um porto insalubre, deletério, insalubre, inóspito e deletério. Não fixa talentos, muito pelo contrário. Embora seja um porto de muito futuro, é considerado o porto do Arco Norte, mas enfrenta essas dificuldades. E estando há 6 anos no Conselho de Autoridade Portuária desse lugar, eu tenho batido cotidianamente nas mesas presenciais ou virtuais com relação a essa situação de trabalho. Eu gasto as minhas folgas para me recuperar, e não para lazer e descanso. Muito bem. Ué. Está concluído, colega? Perdão. Isso, beleza. Isso é a conclusão e a bibliografia e o nosso agradecimento pela atenção de todos. Beleza, Jacaúna. Muito obrigado aí, parabéns pela palestra, pela apresentação, né, da sua proposta de diretriz, sua e do colega Manuel, né? É muito importante mesmo a gente ter ações que aproximam os colegas da ponta do sindicato, fazer atividades que nos unem, né? Que nos congregam, que permitem compartilhar a situação que a gente vivencia no dia a dia. Lembrando aos colegas aqui que estão presentes, estão assistindo, tiverem dúvidas ou quiserem fazer alguma pergunta, que isso pode ser feito através do chat. E a gente está pegando, então, do chat e
repassando aqui para os autores das propostas. Essas propostas, essas apresentações vão ficar gravadas, vão estar no YouTube do AFA Sindical, para que aqueles colegas que não puderam comparecer e assistir ao vivo possam assistir posteriormente. E é importantíssimo, né, que todos os colegas participem daqueles debates nas delegacias, nas discussões, para ajudar a formar, então, a posição que os delegados eleitos vão levar para o CONAFA. Jacaúna, até o momento não houve questionamentos, apenas comentários dos colegas parabenizando e colocando que a proposta é muito boa. Aliás, todas as propostas de hoje foram muito boas. Então, eu queria te agradecer pela iniciativa, pela proposta. E se você tiver alguma palavra final para colocar aí para os colegas, antes da gente passar para o encerramento, você fica à vontade. Perfeito. Eu vou fazer das palavras da Caroline minhas, dizendo que a tese é autoexplicativa, realmente não demanda perguntas, ela é muito pragmática, estruturada, está muito bem distribuída no seu objetivo maior, que é dar a devida atenção em quem está distante das sedes. Eu citei exemplo de outras. As outras também, em determinados lugares, é um isolamento grande do meio profissional, enfim. E dizer que o meu elogio vai à Direx por ter separado as teses por temas específicos, e ficou muito bacana, assim. E agradeço também a oportunidade e sucesso à nossa categoria que precisa de tanto avanço, né? Muito bem, obrigado. Nós que agradecemos, Jacaúna. É um prazer e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Ricardo, você está aí nos ouvindo? Vamos passar para o encerramento e tal. Agradecendo a todos os colegas e passando a palavra ao nosso vice-presidente, Ricardo Aurélio, para as últimas palavras aí, o encerramento desse dia de trabalho. Pessoal, inicialmente agradecer aqui os autores das diretrizes dessa segunda live de hoje, né, que foi sobre segurança operacional e infraestrutura de trabalho, o Ricardo, a Liliane, Fábio, Caroline e o Jacaúna, que apresentaram aqui as suas contribuições e diretrizes para discussão no CONAFA. Como diz o Serguei, vai estar gravado essa live, poderá ser assistido por colegas que não puderam assistir, delegados, né, que vão estar presentes e que vão também estar aprofundando essa discussão lá em Bento Gonçalves, no nosso CONAFA. Mas é importante os temas aqui apresentados, porque eles dizem a relação direta de alguns aspectos que estão sendo tratados na mesa setorial das representações sindicais e do MAPA, e nós reunimos no dia 13 de agosto. Algumas dessas questões colocadas aqui estão sendo tratadas na mesa, como a questão da infraestrutura, das superintendências, a questão da frota de veículos, a gestão da frota de veículos do MAPA, como também questões ligadas à saúde e outros temas que vão ser abordados em lives aqui também. Então, é bastante importante, e está dentro do tempo do encerramento, né, mas a gente manteve a live com 5 apresentações hoje, e já encerrando para o pessoal já poder sair para o almoço e outras questões mais. Mas é importante, na quinta-feira que vem tem outra live, uma live que já convidamos os colegas para poderem participar e para poderem estar atentos, certo? Ela também tem bastantes abordagens, o Jacaúna e Manuel apresentam bastante diretrizes na próxima live, na quinta-feira da semana que vem, todos convidados já às 10 horas, e em breve vamos ter mais informações do andamento dessas diretrizes e também das nossas pautas de reivindicações. Um abraço a todos e até a quinta-feira na nova live, a terceira live nossa.